Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre gestão pessoal. Como eu já tinha falado atrás sobre como o reino de Deus também trabalha sobre finanças, algumas pessoas vieram no meu Instagram e fizeram algumas perguntas. Então eu vou falar como gerir. A gente sabe que, obviamente, isso é importante. Então eu vou tratar isso na visão do reino de Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus 25. Isso vai dar um respaldo de toda a nossa aula de hoje. Eu vou fazer 4 aulas em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Eu quero que você assinale algumas coisas que eu vou te falar agora, que eu vou te indicar, você grife ou no bloco de anotações. É um texto muito conhecido, que é a parábola dos talentos. Você já deve estar cansado de ler essa parábola e esse ensinamento, mas nós vamos focar de uma maneira um pouco mais diferente. Então, versículo 15, eu quero que você fosse e anotasse assim, cada um segundo a sua capacidade. Grife isso, cada um segundo a sua capacidade. No versículo 19, outra parte que você deve grifar é ajustou contas com eles. Em outras traduções tem reportou ou fez contas com eles. No versículo 25 você vai pôr atemorizado, escondi na terra. Ou tem outra palavra com medo, escondi na terra. E agora no versículo 27, grife aí, juros. Quem nunca ouviu falar de juros? Vamos lá. Esse trecho é de Mateus, na época de Jesus, e ele tem termos muito importantes referentes a finanças. Isso quer dizer o seguinte, que desde aquela época e até mais antes da época de Jesus, falava-se de finanças. Era uma preocupação que já existia. Tanto é que no versículo 27 fala juros. Não é uma palavra nova, é uma palavra que já existia antes, que nós temos que entender que isso são princípios, e aqueles princípios que foram colocados naquela época são adotados e são presentes na vida de hoje também. Se você continuar essa leitura, você vai ver o seguinte, que não só princípios foram estabelecidos, mas a parábola mostra que, com base nos princípios, nós temos que tomar atitudes, nós temos que colocar em prática. É isso que nós vamos aprender hoje, um pouco na nossa aula. Então eu quero te mostrar essas coisas para você, falando sobre esse versículo. Agora nós vamos falar sobre essa segunda parte, vamos dizer assim, que tem o fundamento que vale para muitas coisas. É um princípio básico da finança. Esse princípio básico diz que as receitas menos as despesas, as entradas menos as saídas, vão nos resultar em um resultado. E aí, sendo mais específico, as receitas são as entradas, as despesas são os custos, são as saídas, e o resultado ele pode ser positivo. Se ele for positivo, você tem um dinheiro. Se você tem um resultado negativo, você vai ter prejuízo. Então, muito bem. Essa é a base da finança. É daqui que nós vamos partir. Nós vamos partir a nossa aula. A primeira parte desse fundamento, que é a base desse princípio, nós vamos falar sobre as entradas, as receitas. E eu queria que você gastasse 5 minutos, pegasse seu caderno ou um tablet, e se você escreva mesmo, escreva em liste todos os tipos de receita que você tem na sua cabeça. O tipo de entradas que você tem na sua vida, de recursos financeiros, pode ser um aluguel,
pode ser o seu salário, pode ser um trabalho que você fez, um freelancer, um bico, alguma coisa que você produziu e que isso se resulta em uma entrada financeira ou uma receita. Então gaste aí 5 minutos e faça uma lista das possibilidades de entradas que você vai ser muito importante. Depois que você fizer essa lista de receita, de entrada, seja aluguel, salário, bico, você tem todas elas listadas. É importante você classificar esse tipo de receita, o tipo de entrada que você tem. Elas podem ser classificadas de duas maneiras. A primeira é clássica, é a receita constante. O que quer dizer com isso? Todo mês você tem essa entrada, todo mês você tem esse rendimento, todo mês você vai ter esse valor caindo na sua conta, sendo creditado, que você vai receber isso de alguma maneira, um cheque, uma transferência ou em dinheiro, você vai receber essa entrada. E ela vem todo mês e o valor sempre é o mesmo. Então isso aí nós chamamos de uma receita constante. Essa primeira classificação. A segunda classificação, ela é pontual. Por que pontual? Porque ela é pontual porque ela vem esporadicamente. Ela ocorre não com constância. Um mês ela pode acontecer, o outro mês ela pode não acontecer. Outra coisa importante nesta receita pontual, nessa classificação, o valor pode variar. Um mês ele pode ser alto e um mês ele pode ser mais baixo ou pode até zerar. Ela é pontual porque ela pode oscilar. Então você já aí tem duas categorias de receita, as que são constantes, que vêm todos os meses, e as que são pontuais, que pode ocorrer ou não. Então pegue essa lista agora que você fez dessas entradas e receitas e tente classificar do lado o que você considera constante e pontual. Isso é importante para você se programar ao futuro. Eu vou dar agora alguns exemplos, tipo o aluguel, ele é constante, uma mesada, ela é constante, um salário, ele é constante, um bônus, ele é pontual, um freelance, ele é pontual, uma renda extra, ela é pontual, um bico é pontual, vendas são pontuais. Agora vamos para o próximo ponto. O próximo princípio, vamos dizer, entradas, saídas e resultados. Ou receitas, despesas e custos, que dão os nossos resultados. Então, nós temos as nossas despesas ou saídas, que é aqui que nós vamos trabalhar constante. As pessoas podem falar, puxa, você vai me ajudar a ganhar dinheiro, ou você vai me ajudar a ficar rico. Não tenho essa fórmula mágica, mas eu sei o seguinte, eu vou te ajudar a analisar o seu financeiro para se organizar nessa parte de despesa, a realmente fazer o melhor uso do seu dinheiro. E aí entra assim um contexto, o trecho bíblico que nós lemos. É fazermos uma boa gestão daquilo que é delegado nas nossas mãos. Amanhã nós vamos falar o restante de despesas e como você vai montar esse cenário. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!